Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quinta-feira, pós aí mais uma rodada para o Grêmio no Campeonato Brasileiro e mais uma derrota, ou seja, se mantendo em zona de rebaixamento. Bom, o Grêmio que conheceu hoje seu adversário para as oitavas de final da Copa do Brasil. Vai enfrentar o Corinthians e o outro gaúcho, né, classificado, que eliminou o Internacional. O Juventude estará enfrentando o Fluminense hoje de Mano Menezes. E hoje, oficialmente, foi anunciado, né, o que já se sabia desde ontem, mas oficialmente, Roger Machado será o técnico do Internacional para o final desse ano e contrato até o final de 2025. Já estreando no sábado, final de semana, contra nada mais nada menos que o Botafogo, o líder do Campeonato Brasileiro, que ontem venceu aí o Palmeiras por 1-0. Nossos Dois Toques você tem para todo o Brasil, pelo sinal da Parabólica, pelo canal 575 da Master TV. Mas estamos para todo o Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net. Em algumas regiões aí do estado, na faixa dos 500. Também estamos aqui no Pô Stream, nos estúdios aqui no Shopping Total, também na Rede Sul de Televisão, na Três Passos, enfim. Aí você tem todas as alternativas para estar conosco sempre de segunda a sexta-feira. Para o mundo, através das plataformas digitais das emissoras, né? Então, você nos assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver, pelas redes sociais das emissoras. Nosso Dois Toques para Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas de Inovação é nossa área. Masal, nossa força e tradição com a Masal. E agora há pouco, né, tomou posse o novo presidente da Fiergs, presidente da Siemens, da Masal, e agora também presidente da Fiergs, tomando posse, desejando todo sucesso, nosso querido amigo, né, presidente Cláudio Bier. Nossos Dois Toques também para a GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? Estará completando ainda esse ano 111 anos. Tem um caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Olha só o Senai, hein? Você quer avançar na sua carreira profissional? Então faça graduação e pós-graduação na Faculdade Senai. Uma infraestrutura completa para um aprendizado prático cada vez mais tecnológico. Cursos que seguem as tendências do mercado para formar profissionais preparados para a indústria do futuro. Olha só, faculdade reconhecida com nota máxima pelo MEC. Acesse senairs.org.br e conheça o ensino superior do Senai. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial Pilar de São José, que ontem mais uma derrota, se mantendo aí em zonas de rebaixamento e na lanterna da Série C. Já o Juventude também, em zonas de rebaixamento, mas conseguiu uma vitória ontem, importante, aí para tentar fugir da zona de rebaixamento, e a esperança é que o São José consiga hein, uma reação também para se manter na Série C. Nos gaúchos, o que em melhores condições é o Ipiranga de Erechim, que está ali entre os 8 para chegar aí, inclusive, a possibilidade, né, de aí no mata-mata chegar à Série B do Campeonato Brasileiro. Eu torço demais pelo Caxias e pelo Zeca, que eles consigam se manter. Tá aí, já se apresentou, né, um dos integrantes dos nossos Dois Toques de hoje, Maurício Silva, conselheiro colorado, juntamente com os conselheiros gremistas Marco Antônio Fumagalli e Diego Luz. Eu tenho que começar pelos gremistas. Mais uma derrota, se mantendo em zonas de rebaixamento. O Grêmio está caindo mesmo, Fumagalli e Diego Luz? Olha, se continuar desse jeito, é a tendência, né? Se for fazer uma conta, a partir do jogo de ontem, o Grêmio tem que fazer aí 49% de aproveitamento. Por onde passa tudo isso, Fumagalli e Diego? Por onde passa tudo isso? Passa pela montagem do elenco, pela falta de pulso de quem está como vice-presidente de futebol, né? É uma pessoa que não tem perfil para aquilo ali, né? Está se metendo de pato a ganso, na minha opinião. E o presidente Guerra está sendo
conivente com isso, né? Até na reunião do conselho da semana passada. Pedido pelo grupo Grêmio Democrático. Pelo meu grupo, que é o Grupo Grêmio Democrático, com mais outros 5 movimentos assinaram, mais conselheiros independentes, né? Nestor Rain assinou o requerimento, Dorico Roman, Antônio Dutra Júnior, né? E a reunião simplesmente foi uma vergonha, porque não esclareceu nada, absolutamente nada. É vergonhoso a maneira como estão tratando. Essa gestão está se mostrando uma gestão arrogante e prepotente, porque não apresentaram nenhuma solução. Em alguns momentos até o Antônio Brum ironizou, né? Quando perguntado de quais eram os critérios para contratar Natan Pescador, Galdino, ele respondeu que eram os mesmos critérios da contratação do Soares. Tá de brincadeira, né? É brincadeira tu receber uma resposta dessa. Em campanha pregaram que iriam profissionalizar o Grêmio, né? Espizinharam a gestão do presidente Romildo, que nos últimos 3 anos de gestão realmente não foi uma boa gestão, mas a gente tem que dar os méritos para o Romildo lá de 2015, 16, 17, 18. Acho que foi um erro ele ter ido para o 3º mandato, mas a gente foi perceber isso somente depois, né? E os erros que o presidente Romildo cometeu em 21, essa gestão está cometendo agora. Igualzinho, sem tirar nem pôr. Está mostrando, parece que o roteiro é o mesmo. 2021. Até, Cadu, o Grêmio fez agora 15 jogos e tem 11 pontos, né? 10 jogos, né? Sem vitória em 15 jogos do Campeonato Brasileiro, 10 derrotas. Aqueles que criticavam o Thiago Nunes, e eu não gosto do Thiago Nunes, chamavam ele de pranchetinha, o Renato é pranchetinha agora também. Então, o presidente Guerra tem que, pelo menos, mudar alguma coisa. Bota um vice-presidente lá que tenha mais pulso. O Renato, ele tem uma característica. Ontem não esteve, ontem estava gripado. Estava gripado. Mas ele tem uma característica. Se vão abrindo o flanco para ele, ele vai tomando conta. Ele toma conta. Ele fazia isso com o Adalberto Praz? Não. Ele fazia isso com o Koff? Não. Ele fazia isso com o Dorico Roman? Também não. Ele fez isso com o Calef? Também não. Ele não fez isso. Por quê? Porque tinha alguém ali dando limite. O que falta pro Renato é limite. Cara, tu vai tocar o campo e o resto aqui é comigo. Quando tu deixa ele tomar conta, e eu acho que o presidente Romildo entendeu aonde ele errou nessa parte, ele mesmo já falou isso até em algumas entrevistas, tu não pode abrir o flanco pro Renato, porque ele vai tomar conta. O Renato é um... Entendeu? É que eu digo, o Renato é uma instituição dentro de outra instituição. Mas o Grêmio está acima do Renato. Mas ninguém é acima do clube. Ninguém é acima do clube. E aí me perdoem os aficionados lá do Renato. O Renato é meu ídolo, eu gosto do Renato, mas o Grêmio está em primeiro lugar. O Grêmio é o meu clube. Eu não sou Renato Futebol Clube. Eu sou Grêmio. E o presidente Guerra está olhando tudo passivamente. E eu discordo da visão, sei que tem algumas pessoas que têm essa visão, que acham que o Renato tem que ir até o fim. Se continuar do jeito que está, a gente vai morrer todo mundo abraçado. Então, o que está faltando agora é a gente rezar para que a partir dos próximos 5 jogos, e eu acho que esses 5 jogos são decisivos, Grêmio contra Vitória, Grêmio contra Corinthians, Grêmio contra Atlético Paranaense, Grêmio contra Vasco e Grêmio contra Cuiabá. Desses 5 jogos... 3 são 3 são diretos. Direto. Cuiabá... Esses 3, o Grêmio tem que ganhar de qualquer jeito e buscar o empate nos outros 2. Que aí tu já tira o nariz fora d'água. Tu já consegue respirar um pouco, porque senão a situação não vai se reverter. Mesmo que vença o Vitória no próximo... Não sai de zona de rebaixamento. Mas fica muito próximo. Agora, o Grêmio mostrou um futebol ontem, Fumagalli, no segundo tempo, que era o que todos querem. Mas um futebol que apresentou... Por que não apresentou mesmo no primeiro tempo? Né? Cadu, na verdade... Mas perdeu! Na verdade é o seguinte, Diego, boa noite, Amauri. O que acontece? O Renato assumiu a presidência do Grêmio em 2018 e começou a montar time. De lá para cá o Grêmio não ganhou nada importante. Ele fala que ganhou títulos, mas são títulos menores, né? O Campeonato Gaúcho só serve para verificar se tu tá com muita naba. Tu não pode, é que eu digo, tu não pode te enganar com o Campeonato Gaúcho. Não pode. Recopa Gaúcha? Não pode, né?
Isso não te qualifica a disputar campeonatos. Vamos lá, 2021 o Grêmio foi campeão e caiu. Então, na verdade, assim, eu já falei aqui, vou repetir, eu quero que o Renato fique até o fim, porque ou ele tira o Grêmio dessa situação e prova que ele pode fazer isso, que eu já tenho dúvida que ele possa, e ele também precisa, a parte da torcida, que cada vez está menor, desmistificar. Ver que ele é apenas um treinador. Uma coisa é a história do Renato, a maioria da história do clube, como jogador, e outra coisa é o Renato técnico, que só foi bem quando pegou um time que ele não montou. Que o time de 16, 17 ele não montou. E tinha no vestiário, falaste muito bem, o querido doutor Adalberto Praz, que já nos deixou, o Dorico Roman, nesses ele não mandava. Então o Grêmio funcionava de outra forma. O Denis nem quis trabalhar com ele, Denis Abraão, nem quer. E eu, se eu fosse presidente do Grêmio, ele não seria meu funcionário, já disse isso aqui também. Porque nós temos que ter alguém que cuide do vestiário. Assuntos políticos, declaração para a imprensa, falar em nome do clube, tem que ter um vice de futebol forte, tem que ter um presidente que assuma a responsabilidade e que responda para a torcida. Isso não é função do técnico, responder para a torcida. Ele tem que responder o que houve dentro de campo. O presidente tem que atuar num momento de crise. Exatamente. O presidente é a última instância. A gente está num momento de crise agora e o presidente não fala. Esse negócio Mas é protocolo. Que protocolo? Esse foi um conselho que eu dei pro Guerra, se é que eu posso dar o conselho para alguém, que ele tem que falar com a torcida. Ele é o líder do Grêmio. E o torcedor quer ouvir. Ele quer ouvir. O torcedor, são 10 milhões de torcedores no Rio Grande do Sul, Brasil e no mundo. O torcedor quer ouvir o presidente não fala, cara. Num momento de crise desses, tem que dar a cara para bater. Porque o Renato disse, eu estou aqui dando a cara para bater. A gente é fundado lá no Z4 e o presidente não fala porque agora é protocolo, porque os times não falam. Protocolo para anunciar a contratação, aí se derruba o protocolo. Que nem o vice fez no jogo final de semana, né? Assim, aí o protocolo não existe. O Romildo podia ter uma série de problemas, o Marcos Hermann podia ter uma série de problemas, o Paulo Luz também, mas nunca deixaram de falar. Sempre foram lá enfrentar o microfone. Agora o seu Guerra e o seu Brum e o seu conselho de gestão, né? Até o Derich apareceu e disse o que pensava sobre o Renato. Essa gestão, esse conselho de administração nem isso faz. Por quê? Porque não quer se indispor. Não quer se indispor com a torcida. Então nós vamos morrer tudo abraçado, cara. Isso do presidente, os homens do futebol não falarem. Aqui eu digo assim, não falam para a imprensa. Porque a imprensa é odiada pelos dirigentes. Não é para a imprensa. A imprensa é o meio de comunicação onde dá as direções com os torcedores. Apesar que mudou, né? Nós temos do tempo que hoje os torcedores vinham os treinos em volta dos campos suplementares. Estavam ali os torcedores. Hoje ninguém mais tem acesso. É secreto, são treinos secretos e apresentam isso que estão apresentando. Mauri, o Internacional hoje oficialmente anunciou, né, eu já sabia desde ontem, o Roger Machado, que tem essa história, idolatria com o Grêmio, isso aí, olha, os caras são profissionais, eu estava o Ernesto Guedes ontem aqui, a gente falou sobre isso, né? Evidente que tem identificações com o clube, conquistas de título, mas acima disso eles são profissionais, já têm diversos exemplos disso aí, tanto de um lado como do outro. Bom, mas o Internacional nessa situação também, muitas críticas ao seu presidente também, que centraliza tudo, um futebol sem um vice-futebol ativo. Parece que as coisas são iguais de Grêmio Internacional, por isso que estão nessa situação. E vamos deixar claro, hein? O que muda no Campeonato Brasileiro é a vitória no Grenal. Claro que não tem ser no futebol, mas se tivesse sido a vitória do Grêmio, o Grêmio estaria ali fora de zona de rebaixamento e o Internacional perto de zona de rebaixamento. Se continuar com esse desempenho, logo em seguida vai estar ali. Bom, mas Roger Machado veio exatamente para fazer que o Internacional volte, né, a ter um futebol que possa subir na tabela de classificação aí do Campeonato Brasileiro e também buscar a classificação na próxima terça-feira no jogo de volta contra o Rosário Central no Beira-Rio. E o Roger estreando no domingo já. Olha, atitude forte do Roger, hein? Não foi aquela, vou ficar lá na cabine olhando o time para depois ver. Não, vai para a beira do gramado
exatamente contra o líder, o Botafogo, né, que está aí mostrando ontem mais uma vitória, uma grande vitória diante do Palmeiras, os dois ali dividindo a liderança. Mas vamos lá. E depois a estreia, sim, né, perante o torcedor colorado na terça-feira. O que precisa, o que tem que fazer o Roger Machado nesse momento? Boa noite, Cadu. Boa noite, pessoal da bancada, amigos de casa. Na verdade, o jogo contra o Botafogo, eu penso que o Roger começa com o pé direito, sabe por quê? Claro, o favoritismo é todo o Botafogo. Vai pegar o líder, qualquer resultado não vai estragar em nada a estreia dele. Imagina se pegasse um Atlético Goianiense da vida e se complicasse. Então, eu acho que isso já é um sinal que o Roger dá sorte, e eu falo aqui o que eu sempre falei nessa bancada do Roger. É um menino que se preparou, ele realmente é um estudioso, ser humano notável, e eu torço muito por ele, e eu sempre torci por ele, apesar de que quando ele estava no nosso rival, eu torcia para ele, mas torcia porque ele me perdeu, uma coisa meio paradoxal assim, né, Diego? Então, mas ele é Coca 3 litros? Não? Hã? Ele é Coca 3 litros? Não? O Diego até... Nós estávamos falando hoje, começou o programa, Cadu, e o André DJ do Copa Bola me mandou uma mensagem aqui. Confirma agora que tu dizia que ele era Coca de 3 litros. Então, eu vou dizer para você assim, sempre falei que o Roger começava os trabalhos nos clubes grandes muito bem, ia perdendo gás e realmente eu o chamava de Coca 3 litros. Agora, eu fico torcendo para que essa coca diminua de tamanho, seja uma coca tamanho normal, tá? Para um refrigerante tamanho normal, porque senão o comercial vai me malhar lá. Então, um refrigerante tamanho normal para que ele vá até o final fazendo um trabalho que ele sempre faz na arrancada. Então, eu torço pelo Roger, e agora eu torço pelo Roger e pelo Inter, uma torcida muito mais eficaz ainda, e penso que a vinda com ele do professor Paixão eu considero até mais relevante que o próprio Roger. Porque o Roger ficou essa situação toda, aí os gremistas, calção da fama, ídolo, agora nos abandonou, o torcedor colorado meio dividido, porque é um jogador, foi importante no Grêmio. Mas não adianta. Eles são, torcedor é torcedor, eles são profissionais, né? Agora, o professor Paixão não, por toda a identificação. E com os dois lados, ele foi campeão dos dois lados, o professor Paixão, né? O Internacional, campeão de Libertadores, campeão mundial, né? E então tem essa contrapeso na balança também. Tem tudo em relação ao Roger, mas o futebol também é relativo. Se ganha, independente se ganha, arruma o time logo em seguida, o Roger vira herói. Agora, se também 4, 5 jogos não ganha, a cobrança vai. O risco existe, Cadu, mas o próprio Tinga, meu amigo Tinga, filho da Zona Nadir, grande abraço, Tinga. Pô, a carreira dele foi no Grêmio, um grande colorado, um grande ídolo. Um grande ídolo. Edinho, campeão mundial no Grêmio. Depois não tem isso aí. São profissionais, o torcedor tem que saber separar isso aí. Aquela que o coração, o torcedor vê com o coração. Mas a bronca do torcedor do Grêmio com o Roger são duas, né? A primeira, que ele é um atleta laureado, acho que foi o 5º que mais fez jogos pelo Grêmio, né? Depois tem os pés na calçada da fama. E a última que pega bastante por aquilo que eu já ouvi, e eu acho que isso ficou mal mesmo, é que em 21 ele não quis assumir o Grêmio porque ele falou que não pegava trabalho no meio da temporada. Agora ele já mudou. Ele já agora ele pegou. Então pegar, porque aí o time... Isso aí a torcida não... Assim, eu gosto muito do Roger, eu já conversei com ele, nós temos um amigo em comum, né? É uma pessoa sensacional, um cara bacana, mas esse fato de 2021, né? Eu acho que pesou bastante. E também sei da parte dele que ele ficou extremamente chateado e magoado quando o presidente Romildo mandou ele embora. E ali Diego, ali o Grêmio subiria até sem técnico, e ele estava no momento de recuperação. Exatamente, ele subiria de qualquer jeito. Então, ali o presidente Romildo, acho que faltou um pouco de sensibilidade. Eu até entendo as razões do presidente Romildo, ele já contou em off o que aconteceu uma vez, né? Mas não era motivo para fazer isso, era motivo, pelo contrário, na minha visão como gestor,
deveria ter apoiado o técnico, ter dado todo o suporte para que aquele quadro se estabilizasse e continuasse. O Grêmio ia subir. Aí o presidente nos enfuneirou, né? O presidente Romildo nos enfuneirou, porque o Renato voltou, subiu o Grêmio como herói, os 2 candidatos da eleição seguinte tiveram que engolir o Renato, né? Porque os 2, em campanha, falaram que o Renato era o técnico. E agora a gente está com esse pepino na mão, né? Agora, Mauri, o trabalho do Roger não vai ser só no esquema tático, na organização do time, né? Vai ter que trabalhar com esse grupo. Olha, tem gente se achando mais estrela do que é. E no início do ano, aí foram todos elogios ao presidente Alessandro pelas contratações, enfim, né? E como eu tenho dito aqui, não era a imprensa daqui, não. Não era a imprensa daqui, não. Era a imprensa do centro do país de São Paulo. O Internacional, pelas contratações e pelo grupo que montou, era, vamos lá, pela imprensa do centro do país, apontado como um dos favoritos à conquista. Teve essa situação da situação climática, essa tragédia, como o caso do Grêmio, né? Se cair, não vai ficar lá na tabela, o Grêmio caiu porque teve essa tragédia climática, por isso, porque não teve centroavante, perdeu centroavante. Para o Internacional, a mesma coisa, Maurício, né? Jogadores que daqui a um pouco está sendo mais no papel do que realmente podem desempenhar. Então, esse trabalho vai ser também dentro de vestiário e para que tenha produção dentro de campo. Cadu, há pouco eu falei que o professor Paixão chega nesse momento com uma importância bem superior à contratação do Roger, justamente por isso, porque o Internacional juntou jogadores mundiais, tá? E daí eles não adianta, é instintivo, o jogador chega, se não tiver alguém forte no vestiário, ele toma conta, ou se acha melhor que os outros, ou quer dar opinião, e por isso que eu acho assim, Cadu, até em cima do que o Diego falou, o Roger foi muito corajoso. Eu sei que vai ficar milionário, tá? Pelo que estão falando que ele vai ganhar, vai ficar milionário mais do que já é. Mas ele teve o futebol paga isso. Não, sim, Ricardo, mas futebol paga sim, isso. Mas ele teve uma coragem, sabe do quê? Porque se ele não se der bem no Inter, ele se queimou com o Inter, com o Grêmio e com Juventude. Ele jogou todas as fichas. O futebol é risco. Tá? Futebol é risco. Sim, mas ou tu te preserva e fica naquela tua, ou tu vai para o confronto. Poderia ficar na bola de segurança, conseguir botar um Juventude numa Sul-Americana, a carreira dele também seria. Ele arriscou bastante. Por isso que eu torço duplamente por ele. Agora, quanto a essa característica, eu até conversando com um ex-atleta dele, um atleta de faixa renomado. Ele disse assim, olha, o Roger não tem essa característica, se fala que do Roger não vai investir, não. O Roger mete dedo na cara de jogador. Dito pelo jogador laureado. Bota dedo na cara do jogador. E esse contraponto, ele cresceu muito quando ele começou a trabalhar com o professor Paixão. Exatamente o professor Paixão fazia. Isso dito por esse jogador. Olha, é a primeira linha do futebol brasileiro. Né? Hoje já fora do futebol. Mas exatamente faz esse balanço aí com... E a gente tem visto, até o Roger, ele mudou a sua maneira, até na beira do gramado. Até ele era um técnico mais calmo. Hoje não, tu vê que ele grita, ele berra. Né? Não, Cadu, e o professor Paixão, tu conhece bem, ele tem autoridade sem gritar, ele não levanta a voz nunca. Ele tem autoridade pela estatura dele, sabe? Até de campeão mundial, de preparador da seleção brasileira, ele realmente ele não grita, ele se impõe pela qualidade e com voz mansa e competente e firme. E o Internacional tem chamado a atenção, aí eu não sei se é um desânimo desse grupo, abatido emocionalmente, né? Ou se é uma questão de preparo físico também, né? A gente tem visto o Internacional nesse jogo contra o Rosário Central, que era aquela situação do Cudê, intensidade nos 15 primeiros 20 minutos. Depois teve essa situação toda, né, dessa tragédia climática, mas o Inter era assim, ou seja, chegava no segundo tempo, fisicamente caía. Cadu, eu vou aqui em plena chuvarada, eu estive aqui nesse programa, o estudo era para lá, e eu registrei, e hoje com mais razão.
Hoje, ao meio-dia, hoje eu estava nos programas de esporte e vi o pessoal debatendo, dizendo que o Internacional tem 50 cansados, o Grêmio tem 50 jogadores cansados por causa da tragédia. Parem! Eu falei lá e agora, com mais autoridade, eu falo agora. Isso vocês estão dando vacina para os caras. Exato. Não, acabou. Exatamente. Você tem que dizer, não teve tragédia, já passou, vamos para cima deles. E eu digo isso, sabe por quê, Cadu? Eu vejo o jogo do Botafogo, que é líder e que não teve tragédia, jogadores com cãibra, 2, 3 ontem. Grêmio Internacional, não vi ninguém cair com cãibra. Primeiro sinal de cansaço físico é cãibra ao final do jogo. Então, não, como diria o mestre Cláudio Cabral, não vão me passar esse cachorro. Vocês estão botando na cabeça do jogador a tragédia. Tirem da cabeça dos jogadores da tragédia. Não tem mais tragédia. O Rio Grande do Sul está se recuperando, vão para cima deles, senão é pior. Mas não dá, tudo bem, esquece, mas não dá para deixar como não teve consequência. Agora, falar em abalo emocional, olha, ontem, até porque o Reinaldo teve uma situação, o Grêmio tem várias situações no segundo tempo, a gente vai ver depois os lances do jogo de ontem, né? Mas terminou, inclusive, se puder botar, vamos colocar agora enquanto a gente fala sobre isso. Olha, ontem no final do jogo, eu vi assim, 4, 5 jogadores se atirando no gramado. Olha o aspecto emocional do Grêmio por uma situação como essa. Jogadores se jogando no gramado, cabeça dentro do que eu falei. Olha aí, por isso, Cadu. Dentro do que eu falei. Mais uma falha, ali, a falha do Reinaldo, né? A defesa toda postada direitinho e o Reinaldo. Eu vi uma boa hoje, até acho que foi a dupla explosiva, a dupla não sei o que é lá, que é o Tiger Junk e o Matheus Grande dupla. Eles botaram lá que a lateral esquerda do Grêmio é como se fosse a quarta faixa da Freeway em período de férias. Que aí tem que abrir a quarta faixa. Todo mundo passa ali. Daí, ó. Na verdade, eu até falei, o Maurício Conisso, essa conversa de enchente, o cara ganhando 1 milhão por mês. Mas por favor. Mas não. Saudade dos pets. Desculpa, eu já cheguei a viajar na minha carreira como homem de vendas, 40, 50 mil quilômetros por ano, tá? E a semana toda fora de casa. Porque era voo fretado? Até porque isso. De carro. Isso não vai ficar ali no Grêmio. Isso não vai ficar ali. Não, isso aí é uma bobagem, sabe? Mas aproveitando, olha, o São Paulo podia, no primeiro tempo, o São Paulo podia ter feito, olha, vários, podia ter aumentado esse placar aí esse ficou barato, esse 1-0 no primeiro tempo, né? Mas o Grêmio no segundo tempo foi outro. Foi outro, né? O Grêmio criou situações, o Grêmio teve oportunidade. Aquele Grêmio que daqui a um pouco todos querem ver o Grêmio jogar. Por incrível que pareça, até o Natan Pescador jogou bem 15, 20 minutos. E botou ele na frente de centroavante também. Não, né? isso que eu ia falar. Eu cheguei ontem, já tinha 10 minutos no segundo tempo, tem uma reunião importante lá das oposições com a gestão lá no Inter, sobre o fundo de debêntures, é outra história. Mas eu cheguei e comecei a ver, o Natan Pescador, de centroavante, dessa aqui que eu lembrei, desculpe, Diego, mas lembrei a gestão que o Internacional foi para a segunda divisão. Sabe por quê? Porque teve um determinado momento que um bom lateral, que tem que hoje está no Cruzeiro, o William, foi botado de meia esquerda, de 10 do time, porque ele jogava bem. Porque quando o time está no desespero, ele faz as invenções. Ontem, realmente, o Natão jogou bem, como o William jogou bem. Não, ontem... mas essa é a questão. Ontem, no segundo. Tá, não ganhou. Isso aí que não adianta tu jogar bem. Eu já vi. Muitos aí. Jogar bem. Jogou bem e não ganhou, não adianta. Não adianta. Mas aí que aí o coletivo funcionou. A questão Quando o coletivo funciona. Quantas partidas que o Alexandre Mendes ganhou substituindo o Renato? Praticamente nenhuma. Aí o Renato vem perdendo todas também. Se esse negócio do Renato ser um grande técnico, por que outros clubes, nesses 8 anos, ninguém procurou o Renato? Ele foi ao Flamengo, ficou 2 meses lá. Quer dizer, que grande técnico é esse que ninguém se interessa por ele? Por exemplo, o Internacional foi ali e buscou o Roger, para estar pagando uma grana boa pelo Roger. Então o Renato não aparece no clube, já que ele é um grande técnico, não aparece um clube interessado nele.
Nenhum clube grande, ele não tem mercado em São O Paulo. Corinthians do Ramon Dias até teve interesse nele agora. Mas por que não levou? Mas aí não ia pular da barca, né? Não, por mês não dá para pular mesmo, né? Não é pular da barca, é pular do avião que vai decolar. Não é da barca. Desculpa. milhão e meio por mês, vou pular da barca. 1 milhão certinho, meio por mês, pular da barca. Agora, eu acho que se a questão do se o Grêmio conseguir manter esse aproveitamento, esse rendimento, melhor dizendo, que teve no jogo de ontem, né? E vai ser fundamental nesse jogo contra a Vitória no final de semana. Mas ontem, Cadu, o Soteldo perdeu um gol. Pois é, Inacreditável. O Carbajo, outro. Inacreditável. Mas aí E outra, vamos lá. Isso não quer dizer que o Grêmio também não deu algum susto atrás, porque o Marquezinho ontem salvou o Grêmio. E o São Paulo que acertou 1 ou 2 na trave ontem. Ainda bem que acabou o rodízio de goleiro, né? Graças a Deus, né? Nunca tinha visto isso E na minha ontem vida. também os jogadores falaram aquela questão do Renato, eu estou muito chateado com a situação de vergonha na cara que o Renato colocou na partida, foi contra o Cruzeiro, né? Então, eles ficaram, segundo alguns jogadores, ficaram muito chateados aí com essa vergonha na cara. Será que o vestiário está unido ainda em torno dele? Pois Uma outra pergunta. Às vezes eu fico pensando que eu já vi isso nesse tempo todo de futebol e às vezes o treinador diz assim, eu vou xingar vocês lá na entrevista, mas é só para dar explicação para eles. Aqui conosco segue tudo fechado. Às vezes tem isso também, sabe? Pode ser. Porque se ele, ao natural, se realmente ele falou aquilo sem combinar com os jogadores, ele perdeu. O grupo não Mas vamos lá, recupera mais. o Renato estava mesmo gripado de forma, mas ele estava no estádio, no intervalo desceu. ele foi até o vestiário, e aí tem que se elogiar as modificações que ele fez, porque o Grêmio foi outro no segundo tempo. Né? E que seja fundamental esse rendimento. Eu disse para o Romildo há muito tempo que ele não. Quem mandava no Grêmio? Ele e o Romildo. O Romildo disse que ele era um bom funcionário. Para mim, um bom funcionário é aquele que tem disciplina e que respeite seus chefes, que não é maior que o chefe. Mas Se o chefe funcionário não manda manda também, mais que o chefe, não é um bom funcionário. Mas aí Minha opinião. a culpa depende do chefe que deixa também, né? É. Bom, tu falou em bom, aí não é bom, é ótimo. Tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe, para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis. Você quer vender seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem? Então, você tem lá na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para, né, lhe dar assessoria o que você precisa. Você quer adquirir um imóvel, tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Os telefones para contatos estão aí, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisa em termos de imóvel. Olha só, todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha ter, resolva aí no SOS Telhado 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, inspeção de laje, de piso, o que você precisar. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí na tela, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Revisão do seu carro? Aí o caminho é Carlos Pneus, 60 anos de qualidade. Lá você tem, olha, aquela revisão da melhor qualidade, né? Geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios. E aquela promoção permanente, que é exatamente para a troca de pneus, que é o Feirão de Pneus. Avenida Ceará 1055, o telefone está aí na tela, caso você queira agendar sua ida até a Casa Pneus. 51, código diário 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques desta quinta-feira. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? São a seco feita com steel frame
e 40% dela acontece fora da obra. Mas é resistente? Muito mais resistência, pois usamos aço e placas cimentícias. Elas duram de 300 a 400 anos. Umidade, mofo, trincas e movimentações não fazem parte do nosso vocabulário. Construção mais leve, mais rápida e muito mais eficiente. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega express. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quinta-feira com os gremistas Diego Luz, Marco Antônio Fumagalli e o colorado Maurício Silva. Olha só, preste atenção nesse recado importante da Unimed. Agora vamos falar de cuidado. Foi prorrogado até o dia 20 de julho, então você tem tempo ainda, né? Tem 2 dias para isso. A campanha de carência zero para novos clientes Unimed Porto Alegre. Essa condição especial é para exames e consultas simples. É imperdível, não é mesmo? Ainda você pode ampliar esse cuidado com o Odonto e com SOS Unimed. Neste momento, cuidar de sua saúde e da sua família é muito importante. Então, aproveite carência zero, aponte seu celular aí para o QR Code que aparece na sua tela e saiba mais. Unimed Porto Alegre, planos com carência zero para exames, consultas e consultas simples. Essa é a Unimed Porto Alegre. Sobre o segundo tempo de ontem, alguns jogadores até salientaram muito isso. Mas o principal foi o Vijaçante, né? O Vijaçante, assim, claro, todos os jogadores, evidentemente, aí lamentando esse roteiro de 10 jogos aí sem vitória, se mantendo no rebaixamento, mesmo com a vitória diante do Vitória no próximo final de semana, se mantém na zona, mas ele foi bem claro. O Grêmio fez um belo segundo tempo, mas ele foi bem claro. Só um tempo não adianta. Só um tempo não adianta. E jogar bem também não adianta. Ah. Jogar bem não traduz em pontos. Pois é, não adianta. A questão dos erros do Grêmio, Cadu, a gente olha, o Luciano é um dos, não sei se é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, tá no terceiro. Bom, ali tinha 3, né? Era o Rafinha, Aí o Grêmio pega e traz Luciano, o Everton sem bolinha, Everton Cardoso. No lugar e dá o Luciano para o São Paulo. Como é que pode o clube fazer isso sob orientação do técnico? Que quem gosta de cascudo, que é esse jogador, não é cascudo, é o Renato. Então, se ele puder trazer o ex-jogador, ele traz. E chama de cascudo. Não, pior, ele utilizava o Luciano na função que não era dele. Exatamente. Coisa que ele fez também lá com o Montoya. Igualzinho. Exatamente. É uma das coisas que o Cudê também fazia. Usar o jogador fora da função. Aí tu queima o atleta. O atleta tem onde ele ganha demais. O Carvalho hoje jogou uma boa partida, mas foi uma das primeiras, né? Não, ano passado acho que ele jogou, quando o PP se machucou, a dupla era ele e o Vila Sante. Ele lesionado e tudo, né? Esse é um bom jogador, mas... Sabe que ontem eu lembrei do Tinga quando foi para o Botafogo, e o Grêmio ele começou como ponteiro direito, se vocês vão lembrar, ele foi para o Botafogo e foi colocar de volante ali, a carreira dele decolou.
Ontem não, tenho acompanhado São Paulo, o Alisson, que aqui era criticado como atacante, tem jogado, tem sido um bom volante, o Alisson. O Dorival Júnior que acertou exato. Não, o Grêmio tinha 13 anos, olha, eu já tinha o Alisson, né? Era o Alisson, o Luciano e o Rafinha, né? E tem mais o Ferreirinha. Mais o Ferreirinha. E o Ferreirinha, é verdade, Ferreirinha. Bom, mas o Ferreirinha eu não tenho saudade nenhuma. Cadu, a gente fala aqui, tem que fazer depois o aposto, né? A explicação. Não estou comparando o Alisson com o Tinga. Pelo amor de Deus, querido Tinga. É bom tu explicar. Senão é bom tu explicar. Senão já vai sair um meme teu aí. Pois é. O Roger, ele está muito essa condição. Como é que ele vai jogar? Ele está acostumado a jogar no maneira do Cudê. Os jogadores contestavam esse esquema tático aí do Cudê, né? O Roger adota muito o esquema 4-2-3-1. Né? Agora, aí jogadores que vêm desempenhando mal, vai manter, olha aqui, quem é o principal jogador? Camisa 10 do Internacional. Alan Patrick. Olha, qualquer outro momento, meu amigo, senta no banco. Ou seja um daqueles jogadores gostosos aí que estavam existindo. Tipo assim, não estou jogando, tira o pé. Aí voltou aquela discussão. 2 camisas novas. Borré e Valência podem jogar juntos? Quando antes da Copa América, os dois tiveram 2 jogos, agora 2 jogos não dá para levar muito em consideração. Mas não deram resultado positivo. Não mostraram, né, que podem jogar. Aí vai jogar o Borré, um centroavante, o Valência até joga, cai muito quase para os lados, não é um homem de área fixa, é mais um atacante que um centroavante. Mas são essas coisas que o Roger vai ter que buscar e de maneira rápida, né? Porque a pressão, ela vai passar. Bom, como tu disse no bloco, mas é o Botafogo, nada melhor que o Botafogo. Não, meu amigo, se tu perde, tu toma aí uma goleada, ninguém quer saber de nada. Como vocês mesmo disseram em relação à tragédia climática. Ninguém quer saber disso. Cadu, resultado. Se não tivesse mudado o treinador, eu teria medo até de ser goleado pelo Botafogo. O Roger joga com cuidado defensivo. Eu não tenho risco, não vejo risco de tomar goleada. O problema deles é com os caras lá debaixo da tabela, não é com os de cima da tabela. Porque outra coisa, o Grêmio Internacional estão com jogos a menos. Que garantias que tu vai ter que vencer esses jogos também. Não tem, né? Não tem. Essa conversa é perigosa. E o Internacional também. Hoje está ali, hoje já é o 13º. Ok? Tem jogos a menos, né? Mas daqui um pouco resultados negativos. Começa a se aproximar de lá de zona de rebaixamento também. O Grêmio o Internacional são 3 jogos a menos, o Grêmio 2. 3 jogos. O Cadu, em termos, uma coisa que eu olhei na tabela, uma coincidência fantástica. O Grêmio tem 24% de aproveitamento. Vamos dar uma olhada na tabela. Nossa produção coloca a tabela aí, a gente pode até analisar a tabela. O Inter tem 48, exatamente o dobro em percentuais. E, assim, de forma lúdica, se o Grêmio, a partir de agora, fizer 48%, ele escapa. Tá? Pois mas olha aí. O Internacional está muito mas se ele fizer agora, se o Grêmio fizer o percentagem do Inter daqui para frente, vamos lá, vou repetir. Ou seja, a diferença é o Grenal. O futebol não tem C, mas se o Grêmio tivesse vencido, a situação do Grêmio era outra e do Internacional também era outra. Mas olha só, olha a posição, falando de relações, vamos lá, a parte de cima, né? Botafogo, depois dessa rodada de ontem, mesmo com jogos atrasados, Palmeiras com 33, o Flamengo 31, que seria o adversário do Inter ontem, hein? O Flamengo seria o adversário do Inter nesse meio de semana. Aí, em função da Sul-Americana, não teve esse jogo. Aí o São Paulo são os 4 primeiros com 30 pontos. Aí o Bahia, né? Cruzeiro, Fortaleza e o Atlético. Olha o Vasco, hein, viu? Isso aí serve de alento ao Grêmio, hein? O Vasco estava junto com o Grêmio. O Vasco ganhou o Vasco acho que ganhou as últimas 2 ou 3, né? Certo, o Vasco, o Grêmio perdeu lá. Serve de alento. E aí, depois, a Juventude aí, até a 11º vão, em termos de Copa Sul-Americana, enfim, depois a Juventude vem com 20, né? Tem jogos a mais, mas passou o Internacional com 19, né? Na 13ª posição. E aí depois lá os rebaixados, né? O Corinthians, o Grêmio com 11, são 4 pontos, por isso que o Grêmio, mesmo com vitória no domingo, diante do Vitória, né? Não sai da zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense, que ontem foi derrotado para o Vasco, lá em Goiânia, hein? O Fluminense e o time do Mano Menezes aí são os
lanternas, os 4 rebaixados hoje do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o Vasco vem a situação, o Grêmio pode tirar como exemplo isso aí, né? E o Internacional é uma preocupação, Mauri. Daqui um pouco, tu começa a baixar na tabela, né? Olha, tem esse jogo, pelo que tu disse, tu não está contando 3 pontos, né? Tu não está contando 3 pontos. Mas tem que ser racional. Futebol não tem. Se o Internacional fizer a péssima campanha que está fazendo, 48% é horrível. E outra coisa... Ele não tem chance de ir lá para baixo. Se mantiver os 48%, já não cai. A gente vai depois analisar aí os jogos aí. O Grêmio vai pegar o Corinthians pela Copa do Brasil, só tem que acontecer outro e o Juventude Fluminense, né? Mas olha, o Campeonato de Grêmio Internacional esse ano, né, é buscar os 45 pontos e acabou. Bom, o Inter já não tem... Nisso aí eu sou enfático. Independente da enchente, que eu digo assim, que tem que botar na cabeça dos jogadores, no emocional dos jogadores, passou isso. Mas, na boa, pelo investimento de Grêmio Internacional, principalmente internacional, o tamanho da Folha Internacional hoje é de G3. E a campanha não é proporcional à Folha. Bom, o que é, e aí a tranquilidade você tem tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Slogan da Lampião, não onde eles vão, vai direto a Lampião, porque lá você tem a certeza que conta tudo que você precisa, tudo que você imagina. Para mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião, aquele atendimento VIP, lá aquela dupla, Gilberto e João. E ontem comprou meus produtos. Exatamente. Olha só, nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele que está em todos os segmentos de nossas vidas. Como agora, nessa de vamos reconstruir juntos o Rio Grande. O Banrisul acredita na força de todos os gaúchos. Estamos do teu lado para prosseguir rumo a um futuro melhor. Vamos reconstruir juntos o nosso Rio Grande do Sul. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os códigos personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul, e além dos códigos personalizados, diversos serviços e produtos que você tem lá na Clique. Olha só, e loja sempre bem pertinho de você, né? Porto Alegre, região metropolitana, tá aí o telefone, você pede e recebe em casa, é só acessar cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento último final do nosso 2 toques desta quinta-feira. Nós vamos prosseguir, companheiro, medo não há. No rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar. Nós vamos preparar, companheiro, sem ilusão, um novo tempo em que a paz e a fartura brotem das mãos. O Banrisul acredita na força dos gaúchos. Nós vamos reconstruir juntos. O único, porque te entende.
Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quinta-feira com o colorado Maurício Silva, os gremistas Marco Antônio Fumagalli e Diego Luz. Você quer deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, então na lavagem 5 estrelas, né? Aquele atendimento VIP, deixa o carro, vai buscar, espera como ficar melhor para você. E é diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, está aí o telefone e também o endereço ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Nilópolis. Seu carro está aquela batidinha que fica feia, que incomoda, então resolva no martelinho de ouro, Euclides da Cunha 309, está aí o telefone, só você agendar com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no martelinho de ouro, Euclides da Cunha 309. Bom, hoje nós conhecemos aí, né, os adversários de Grêmio e Juventude nas oitavas de final da Copa do Brasil. Os demais jogos, todos os jogos aí, né? Evidentemente que mais nos interessam são esses jogos dos dois gaúchos, já que o Internacional fora eliminado. Olha esse clássico aí, hein? Olha só, Flamengo e Palmeiras, né? Depois o Red Bull contra o Atlético Paranaense, o CRB com o Atlético Mineiro, aí o Grêmio e Corinthians, né? No outro lado, o Atlético Goianiense contra o Vasco da Gama, Goiás e São Paulo, Botafogo e Bahia e Juventude e Fluminense. Olha, apesar que Grêmio e Fluminense, duas equipes em zona de rebaixamento. Grêmio e Corinthians. Grêmio e Corinthians, né? O Fluminense e o Juventude pega o outro da zona de rebaixamento, que é o Fluminense, hoje o Mano Menezes. O Fluminense é uma situação pior que a do Grêmio, porque o Fluminense não tem jogo atrasado, nada, né? Não tem o que receber. Cadu, eu quero mandar um abraço para Luiz Renato Cavalieri, gremista, está na audiência, e o Eduardo Madalena, colorado, Guatemala, também está na audiência, é amigo nosso. Madalena. Que dupla. Parabéns, um abraço aí, parabéns, né? Obrigado pela audiência. Cadu, nessa tabela ali, o que me assusta em termos de possibilidade de qualquer outro clube querer ser campeão brasileiro é que Flamengo e Palmeiras, um deles cai fora e vai vão se eliminar. Vai focar no brasileiro. E o ano passado vocês vão lembrar que o Palmeiras saiu das Copas e foi campeão de qual como ali o Botafogo e Bahia, né? O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro hoje. Não sei se o Botafogo vai fazer o que fez no ano passado, depois se entregou. Acho que tu não sabe se o Botafogo vai botafoguear. Eu acho que está melhor esse ano. Tá mais também acho. E enfrenta hoje o Bahia, que é o SAF é Grupo City, né? Então, Botafogo diminui o tamanho do refrigerante. Mas eu acho que, cuidando dos gaúchos aqui, são jogos... E não esquecendo, né? O Grêmio, passando pelo Pará, ganhou 3,5 milhões. E foi uma das declarações do presidente Alessandro quando perdeu aí a sua classificação, né? A classificação, ele disse para os jogadores, olha, não é porque mudou o técnico, né, que está tudo resolvido. Não é porque mudou o técnico que está tudo resolvido. Tá? Cobrando dos jogadores também. E disse mais, que a previsão estava em cima da questão financeira de Copa do Brasil também. Tá? Mas perdeu isso. Essa questão, então, tem esse lado técnico e questão financeira. Né? Essa questão da previsão, nós do Grêmio, sempre passou pelo Conselho, desde a gestão Romildo, a gente nunca colocou avançar na Copa, por exemplo, ser até a semifinal. Sempre foi conservador, sempre oitavas de final. Porque se tu coloca isso no orçamento, tudo que está no orçamento acaba sendo usado. Né? Exatamente. A previsão orçamentária ela tem que ser realista.
Então nós nunca colocamos, né? Acho Nunca. Nunca. Porque isso de colocar é um pouco de euforia, né? Depois tu não consegue. Mas não dá para deixar de valorizar isso. Olha o que a premiação de uma Copa do Brasil, de uma Libertadores. Ok, mas para efeito de orçamento não pode contar isso para efeito de orçamento. O Inter esse ano, tudo bem. Com todo o investimento, colocou, eu acho que magicamente, quarta de final da Copa do Brasil. Não era nenhum absurdo. Não era nenhum absurdo. Já vai dar um rombo no orçamento. Vai. Porque você não chegou nem nas oitavas. Mas eu acho que aquilo foi uma pressão, até tipo os jogadores, uma cobrança tipo os jogadores. Olha, questão financeira. Daqui um pouco se atrasa salário, não vem me cobrar, né? Porque a culpa também dos jogadores, vamos deixar bem claro, né? Claro. A culpa de... Olha, até o que o Abel Ferreira disse, passa muito aqui, né? Quem ganha os jogos são eles, são os jogadores, meu amigo. Tem jogador que dá declaração que não era o bicho para não cair. Pois é. É um absurdo, né, cara? Mas eu já ouvi esse papinho aí, que estava surgindo de novo lá, né? Não, mas no Cruzeiro, o Thiago Neves deu uma entrevista que não tinha. O Cruzeiro caiu porque não deram bicho para não cair. Pois é. Aí não dá, né? Mas daqui a pouco o Internacional fez isso quando caiu, né? E aí depois, daqui a pouco vão querer. O Grêmio fez isso, pedir bicho para não cair. Daqui um pouco vão entrar nessa de novo. O Grêmio já fez isso em 2021. Né? Bom, vamos esperar então que essa rodada aí do final de semana, né, seja boa para a dupla Grenal. Né? O Internacional enfrentando nada mais nada menos que o líder e o Grêmio jogo de 6 pontos Cadu, direto. Perdão dos meus amigos gremistas, dentro do espírito de camaradagem que a gente fez, a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Espero que o final de semana seja de vitória. É o que a gente quer, é o que a gente espera. Bom, vitória a gente tem sempre quando saímos daqui, vamos para onde? Barranco, restaurante Cascaria mais perto do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você sempre tem de terça a domingo no Barranquinho, né? Mas você curte onde você quiser, tem delivery, tem takeaway, tem entrega, né? Senão fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá em outro local, sempre saboreando o meu suco da Survalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Mortos, né? Agora com a revenda somente da Avenida Ipiranga 8113, mas em função, né, das enchentes que acabaram com a da Avenida Ceará, mas o Jefferson Institucional lá na Avenida Ipiranga dando toda aquela assistência. Você quer trocar o seu carro, você quer comprar um Kia, assistência, revisão, olha, tudo você tem, continua tendo, né? Em todas as condições lá na Avenida Ipiranga 8113. Os adeptos de duas rodas, aí na Suzuki São Motor, ao lado da Kia São Motor também, na Avenida Ipiranga. Preço e qualidade, só tem um local, né? Tem Grupo Zafari. Economizar é comprar bem. Isso você só tem no Grupo Zafari. Obrigado, Maurinho. Obrigado, Fumagalli. Obrigado, Diego. Obrigado, Cadu. Vamos lá. Vamos esperar que seja um final de semana satisfatório para a dupla Grenal. Embora o Grêmio, mesmo vencendo, mas é fundamental para conseguir encaminhar. A virada é agora. Então, espero que a torcida tricolor esteja lá em Caxias, que apoie, deixa para vaiar, se assim for do entendimento depois. Vamos apoiar, porque o Grêmio está contando com os 3 pontos. É jogo de 6 pontos. É jogo de 6 pontos, por isso os 3 pontos. E o Internacional também, por ser um resultado, daqui um pouco começa a chegar ali, né, Maurício? Então, essa é a situação. Obrigado a vocês mais uma vez, obrigado também a você pela audiência, pela companhia. Continue na programação que você estiver assistindo. Na sequência, na Master TV, mais atrações e mais informações. A todos vocês, um bom final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Dois toques. Oferecimento Kia Sun Motors,